É, Boa tarde a todos, aqui já é boa noite. Eu me chamo Sérgio e eu moro na Itália já há 5 anos. Sendo que desses 5 anos eu passei um tempo na Lombardia, um tempo em Piemonte e hoje há 2 anos eu estou aqui na cidade de Roma. Bem, amados, como todos estão vendo nas notícias, eu gostaria de falar um pouco do estado que se encontra hoje a Itália. A Itália é um país belo, um país de cultura muito elevada e nós fomos pegos de surpresa em tudo aquilo que aconteceu e que está acontecendo aqui na Itália. Mas antes disso, eu gostaria de ler um pequeno trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: E Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. Bem, esta é a palavra que eu quero deixar para vocês do Brasil. Nós estamos hoje, o dado de hoje, desta quarta-feira, já é de quase 28 mil pessoas contaminadas pelo vírus. E dessas 28 mil pessoas, 2.160 pessoas estão mortas. Bem, quando o vírus chegou aqui na Itália, a primeira pessoa foi contaminada. Então aqui tem uma palavra que se chama sottovalutaram, ou seja, não deram atenção, desprezaram a informação. E com isso, a Itália se tornou um caos completamente. E isso foi se proliferando de uma maneira muito rápida e muito feroz. A questão toda é que no início ninguém poderia imaginar que chegaria a esse ponto. Existiam muitas especulações que falam a respeito de mercado, que isso foi produzido pela China, muitas contradições, dizendo que também isso foi um ataque dos Estados Unidos. Enquanto as pessoas estavam envolvidas em discussões aleatórias, o vírus foi se espalhando. A primeiro momento, dava a impressão que isso era uma invenção também do governo. Eu não quero dizer aqui que isso também não tenha sido criado. Acredito eu que tenha sido criado nesse último tempo por permissão de Deus. Mas uma coisa é verdade e eu posso afirmar para vocês. O poder de contágio desse vírus é sem igual. É algo muito assustador, a maneira como ele contagia. E não pode ser mentira, porque quando vem dos governantes, ainda você tem uma certa desconfiança, mas quando vem a resposta de pessoas comuns, como enfermeiros, como médicos que estão neste momento sofrendo e estão até morrendo por causa de dar esse atendimento às pessoas necessitadas. Então a Lombardia
quando viram que a coisa estava realmente piorando, eles obstruíram, bloquearam a passagem de todas as pessoas para Lombardia, que é onde se encontra Milão, e de Milão para cá. Então parecia algo muito surreal do que estava acontecendo. Mas diante das mortes, mas por que morre tanta gente? Por que morre tanta gente? Porque o estado dessa doença, quando chega aos pulmões, e as pessoas que não têm a imunidade forte, terminam sofrendo muito. E se aquelas pessoas não forem entubadas, elas morrem. Por isso atinge muito mais os velhos. E havia uma perspectiva que só atingia pessoas idosas e doentes, mas nós já sabemos que isso também não é 100% verdade, porque pessoas com menos de 50 anos estão morrendo. A França também fechou tudo. E o quadro da França, a maioria das pessoas que estão morrendo na França tem menos de 65 anos. O que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte: como nós acabamos de ler, o homem espiritual discerne todas as coisas de ninguém discernido, e que nós não temos o espírito do mundo. Tudo isso que está sendo produzido é produzido pelo príncipe das trevas, Satanás, que por sua vez governa os governos do mundo. Então você precisa entender que a única maneira de você se proteger concretamente é por meio do sangue do Cordeiro, por meio da fé. Mas eu quero deixar bem claro, essa é a minha opinião, que eu acredito que isso veio também. Veio para alertar a igreja, alertar, porque possa ser que aconteça ainda coisas muito piores. E porque há muito tempo o Senhor tem falado ao meu coração que a igreja do Senhor Jesus está dormindo, e uma boa parte dela embriagada com o vinho do mundo. Observe que a palavra é: mas vós não tens o espírito do mundo. Então, o que aconteceu? Para mim, tudo isso que está acontecendo foi uma programação do mundo das trevas, porque o mundo jaz no maligno, uma programação onde usou os recursos da tecnologia